Exatamente. Alan Jones e o CSA, Alan, empatou com a equipe do Penedense, hein, Alan? Olha, esse daí não. Tá praticamente sepultado. Trovão azul. Por que esse daí, Alan? Tá praticamente sepultado. Não, o CSA tá fora pra mim. Gente, o que foi que eu disse aqui há 3 semanas no Futebol Show? Você tá correto. Eu disse aqui no Futebol Show, o Moraes não acompanhou isso, porque o Moraes não tinha chegado na equipe. Mas, Moraes, eu falei, depois daquela derrota do CSA na Copa Alagoas para o CSE, eu falei, o CSA não classifica no Campeonato Alagoano. Tá aí. E se vocês quiserem puxar aí a reprise do programa, eu venho falando isso. Nem precisa, viu, Alan? Nem precisa puxar. Nem precisa puxar, porque na nossa primeira viagem juntos, você disse isso. Você falando de posse de A, B ou C, aí você me disse na viagem, olha, eu não acredito na classificação do CSA. Pelo futebol que ele está jogando, nada dá certo, treinador não consegue se encaixar, muda de treinador, o time aí vai, enfim. Aí eu acho que você disse isso bem antes. Não precisa nem puxar o dedo duro aí do nosso programa. Agora tem uma coisa, viu? É verdade, então assim... Se deixarem o CSA chegar à semifinal, é problema. Não, faz medo não. Você é outro campeonato. Se ele chegar na semifinal... Anote o que eu tô lhe dizendo. Se ele chegar na semifinal, ele vai pegar o CRB. É isso que eu tô colocando aqui. Pensando que o CRB pode fazer com o CSA. Pois é, isso que eu tô colocando aqui. Semifinal é outro campeonato, Alan. Semifinal é outro campeonato. Não. Com esse time do CSA... Vá por mim. Não, Clevânio. Vá por mim. Clevânio, é diferente o cenário. Agora eu vou lhe contar uma coisa. E o torcedor de Palmeiras dos Índios, preste muita atenção. Se o CSE perder pro CSA sábado, é melhor o CSE desistir do futebol. Desistir do futebol, gente. Porque as chances que o CSE tem nesse campeonato de classificar e classificar bem. 2022 o CSE vacilou, perdeu para a equipe do CRB dessa mesma forma, desse mesmo sentido. É por isso que eu tô colocando aqui, Alan. Perdeu por 1-0, um gol de lateral. Por isso que eu falei aqui, Alan. Por isso que eu falei aqui no começo do programa. Os times são diferentes. Por isso que eu falei no começo do programa. Exatamente, o CSA é mais fraco. Eu falei no começo do programa aqui, se o CSE jogar sábado com o CSA em casa, o futebol que jogou o primeiro tempo aqui ontem contra o Cruzeiro, vai perder o jogo pro CSA. Vai perder o jogo pro CSA. O CSA não faz muito medo não, Clevânio. Qualquer Eu não subestimo. Eu não subestimo. De mínimo que o eu CSA não subestimo, faça, eu não subestimo o CSA, nem subestimo o CSE. Ganha do CSA. Pra mim, essa classificação está em aberto. Olha, eu vou dizer uma coisa. Um time que perde uma chance de entrar e que está mostrando um futebol muito vistoso nesse campeonato, claro, com suas limitações, é o Penedense. O Penedense perde a chance, é difícil o Penedense entrar, eu acho. E eu acho até, o Asa, acredito que arranca pelo menos o empate contra o CRB aqui em Maceió, porque o CRB deve repetir a mesma atuação de ontem contra a equipe do Coruripe, mesclando um time reserva com os meninos da Copa Alagoas. Então, assim, eu acho que o Asa até arranca um empate contra o CRB sábado aqui no Repelé e pode até vencer. Se jogar bem, o Asa pode até ganhar do CRB aqui no Repelé. Agora, não acredito que o CSA classifica. Oi, Moraes. Outra coisa, viu, Alan? Sem querer lhe interromper. O Penedense não vai ser fácil para ele. Mas precisa ganhar com 2 gols de diferença. Ele tem 6 pontos e tem 1 gol negativo. Se ele ganhar, vai para 9. Ele empata em número de pontos com o Muricy. Ele empata em número de vitórias. Como o Muricy, ele tem 2 gols de vantagem. Se o CSE, se o Penedense vencer o Muricy, o Penedense sai do 1 ponto negativo, fica com 1 ponto de vantagem positivamente, e o Muricy, que tem 2, ficaria com 0. Agora, será que é fácil o Penedense chegar lá em Muricy e ganhar esse jogo por 2 gols de diferença? Eu acho que é difícil, não impossível,
Não impossível, mas é muito difícil, meditando no trabalho do Jaelson e que, no potencial que tem também o time do Penedense. Exatamente. O Penedense me surpreendeu positivamente, porque eu não tinha visto ainda o Penedense jogar fora do Alfredo Lee, fora de casa. E aí eu imaginei, poxa, eu acho que o Penedense jogando em casa tem a arma do campo, a vontade, a pressão da torcida, mas claro que o CSA também tá muito mal. E assim, o Penedense foi uma equipe aguerrida, mas no primeiro tempo, até o CSA fazer o gol, abrir o placar com o Wellington Carvalho, o CSA tinha as melhores chances. E o CSA muito mal no primeiro tempo, até fazer o gol conseguia fazer um jogo até legal, criar algumas chances, pressionar o Penedense. Depois que fez o gol, o CSA morreu em campo. E no segundo tempo, o Penedense faltou muita capacidade de fazer o gol, cara. O Penedense teve pelo menos ali umas 2, 3 chances claras de vencer o jogo. E aí eu digo e repito aquilo das equipes, principalmente do interior. Falta muita qualidade nessa finalização. O Muricy é assim. O Asa tá tentando resolver isso aí com o Flávio Souza. O Penedense tem essa dificuldade, o CSE também. As equipes até criam, conseguem fazer bons jogos, mas na hora de finalizar os times pecam muito. Falta uma qualidade melhor na hora de fazer o gol. Inclusive, Tony, tem uma fala do Marcelo Cabo, depois do jogo, muito abatido Marcelo Cabo, muito abatido, irreconhecível com a postura da equipe do CSA. A fala dele preocupa bastante e o CSA vai ter que encontrar um fator psicológico, motivacional para buscar essa classificação contra o CSE. Mas vencer o CSE em Palmeiras sábado vai ser casa cheia. O torcedor do CSE vai comparecer, porque vai ser a chance do CSE chegar a uma semifinal do Campeonato Alagoano e, de repente, o CSE, se não encarar o CRB na semifinal, encarar um Muricy, um Penedense ou um Asa, o CSE também tem chance de chegar na final do Campeonato Alagoano. Por exemplo, se a gente for colocar aqui CSE e Asa numa semifinal, não tem favorito, cara. E o retrospecto do CSE contra o Asa recente é muito melhor. O Asa tem comido o pão que o diabo amassou contra o CSE. Então vamos ouvir agora rapidinho a fala do Marcelo Cabo aqui no Futebol Show. Boa noite a todos. Reputo como um resultado muito ruim. Não estava no nosso planejamento deixar esses 2 pontos hoje em casa. Era um jogo de fundamental importância sair vitorioso, mas a gente teve de bom futebol só até o gol. Nós conseguimos jogar bem até o gol, tudo aquilo que a gente planejou para o jogo, mas depois do gol a gente foi muito mal, muito aquém. A gente perdeu duelos defensivos, não ganhamos uma bola aérea parada defensiva, e esse gol do Penedense já estava amadurecendo, porque já no primeiro tempo a gente perdia todos os duelos. Tentamos corrigir no intervalo e a gente volta para o segundo tempo, tomamos o gol. E aí eu tentei algumas articulações mais propositivas, né? Jogar somente com volante, 2 meses, 3 atacantes. Eu acho que o time até um certo momento se encontrou, mas as ações e as decisões foram muito aquém do que tinha que ter. O controle, primeiro o controle emocional do jogo, depois o controle técnico, para que a gente pudesse circular essa bola. Coloquei 2 jogadores que tem um remate muito bom de fora da área, que é o Marcinho e o Rafinha. Centralizei mais o Juninho. Coloquei o Rômulo para encostar um pouco mais no nosso centroavante e acabou não funcionando. Então, foi um jogo muito ruim. A gente acaba deixando 2 pontos. E aí vamos para a última rodada precisando de uma vitória fora de casa. E portanto a fala do Marcelo Cabo preocupa, viu, a situação do CSA. Vai ter aí essa semana livre de preparação, tem a possibilidade de ter o retorno do Ricardo Senna na lateral esquerda, mas também o Ricardo Senna e o Kelvin, trocar 6 por meia dúzia, um pior que o outro, infelizmente, gente. Niltinho pode ser que volte,
Mas o CSA é isso. É isso. Acredito até, viu, Moraes, que o CSA não vai classificar e não classificando, haja uma reformulação, saia todo mundo. O último que sair apaga a luz. Só deve ficar o presidente, né? Mas no departamento de futebol do CSA deve ter realmente uma ampla reformulação. Não há mais clima para continuidade do departamento de futebol do CSA. Porque assim, gente, é muita incompetência, cara. Se você pegar um profissional de futebol, um cara que possa montar um time e chegar para ele dizer assim, ó, tem aqui 700 mil reais por mês para você pelo menos classificar no Alagoano, chegar numa final, cara, montar um time minimamente competitivo, os caras não conseguiram montar, cara. Então assim, é muita incompetência, cara, é muita incompetência, não tem outra palavra, não tem outra palavra. Colegas até da imprensa que diziam o seguinte, olha, esse é o pior time da história do CSA, até mesmo da época que foi rebaixado. Porque se você for levar em consideração, na época do rebaixamento, o CSA vivia a crise financeira, não tinha dinheiro. Hoje o CSA tem a condição de montar um time muito melhor e não consegue chegar na final do Campeonato Alagoano. E o Campeonato Alagoano tá aí, eu digo e repito, a limitação técnica é muito grande. O CRB com times os do meninos, pô, cara, conseguem vencer o Coruripe, consegue sobrar no campeonato. Infelizmente, é difícil, viu? Alan, me responda por gentileza. Oi, Clevânio. Me responda por gentileza. Você acha que a culpa dessa situação que o CSA se encontra é única e exclusivamente do Departamento de Futebol do CSA? É claro. Eu acho que é um dos culpados. Foi eles que formaram o time. Mas eu acho que a culpa também... Porque, o presidente tá dando a condição, Clevânio. Eu sei, mas quando você contrata, Alan, você não vai contratar um jogador para ele chegar aqui e não jogar nada. Tá entendendo? Assim, houve uma culpa, de repente, na escolha dos atletas, mas, assim, é um erro, para mim, é um erro coletivo. Jogadores que não estão rendendo, presidência, departamento de futebol, eu acho que tem que ser repensado esse CSA para a sequência dessa temporada 2024. Concordo com você quando você diz, manda embora e contrata outro elenco. Você imagine, você vai contratar um elenco todo para jogar uma Série D. Para chegar depois do Alagoano, não vai recomeçar a temporada, quer dizer... O departamento de futebol vai. Começar do zero. É problema, viu, também. Olha, pegando um gancho que o detalhe, viu, o Clevânio, Alain, Tony, Cardeal, enfim, André. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem clara. Nós, da Crônica Esportiva, criticamos muito o presidente do CSA porque ele acha que ele não entende, ele vai de empresário de futebol e ele passou esse tempo todo à frente do CSA assumindo essa responsabilidade de contratar. Chega 2024, aí ele contrata 2 dirigentes, com um executivo de futebol, outro executivo analista de desempenho e tudo mais. Eles que fizeram cursos e que estão acostumados dentro do futebol. Eu não peço um ano. Ele disse assim, toma aqui 100 mil reais para fazer o time inicial de 2024. Aí pediram mais 100, chegou a 700, com a promessa de abril para a Série C o investimento de mais 300 mil reais. Chegaria a 1 milhão o CSA na temporada a partir de abril. Aí o CSA traz jogadores para nós, sim, se falando. Eduardo, lateral direito, que o ano passado estava no Sport. Aí você traz Jean Kleber, que estava no Avaí. Você traz o Wellington Carvalho, que passou aqui no CRB. Você traz o Xuxa Botafogo de Ribeirão na Série B do ano passado. Você traz o Marcinho, que foi o grande jogador do Sampaio Correia há 2 anos. Você traz o Marquinhos, você traz o Niltinho. Aí, de repente, esse é um acesso, para mim,
minha culpa não é só do jogador, não. Para mim, a culpa principalmente é do técnico Marcelo Cabo, que perdeu a sua motivação e não tem mais capacidade de ser treinador do CSA. Aí o CSA traz esse cidadão na mudança de treinador e termina o clube não melhorando em nada. Do Rogério Correia para o Marcelo Cabo, qual foi a mudança no futebol do CSA em matéria de qualidade dentro de campo? Zero. Nada mais do que isso, nada. Zero. Então, eu acho que ninguém aprende de um ano para o outro. E no CSA todo mundo desaprendeu.